Liana Cirilins, tudo bem? Melhor agora. Bom Bom dia, dia. maravilhosa. Bem-vinda. Bom dia, Rebeca linda. Bom dia, Mauro. Bom dia, nossa comunidade Fórum. Eu quero saber, porque você não perguntou para mim quando é que eu vou fazer aniversário. Porque Eu você já ia acabou de entrar. perguntar, eu ia emendar, tá? Quando é que você faz aniversário, Liana? Segunda, dia 10 de julho, como boa Nossa, nossa, brasileira. nossa. Deixa eu botar na minha agenda aqui. Acho que não estava na minha agenda, não. Nossa, gente, parabéns adiantado. E na semana que Não vem. pode, diz que não pode dar parabéns adiantado. Então, Ai, sexta ou Superstição, quinta-feira eu que vem? descobri hoje. então tá. Quinta ou sexta-feira que vem, a Na gente segunda, comemora assim. teu aniversário. Por sinal, na quinta, dia 13, é Emir Sader, faz 80 anos. 80 anos faz Emir Sader. Então, Liana Culpa dos faz. cancerianos é maravilhosa, viu? Como é que é? Câncer tem uma reputação de ser dramático, que é É, justa, porque somos. é Somos verdade. eu sou chorona demais. Eu qualquer coisa eu tô lá chorando. Mas somos extremamente empáticos. Acho que os dois signos mais empáticos são Câncer e Peixes. Olha aí, câncer e peixes, né? Os signos de água são muito empáticos, né? Mas em O especial Câncer e Peixes. anime dizendo aqui, sou Capricórnio, 6 de dezembro de 65, menina também. Rosimar Gonçalves, haha. Capricornianos são os tops, essa é a disputa Adoro sagitariana, gente boa. Essa coisa dos signos, eu não sei se tem alguma serventia, mas que é divertido, é. É É o E é um melhor assunto assunto que tem para conversar, meu que eu povo. É adoro, um gente. Não é, Rebeca? É um assunto que você não precisa entender quase nada e conversa muito e a conversa é sempre maravilhosa. Eu adoro falar desse tipo de coisa. E quero adoro. dizer, mas Ó, a eu quero Lúcia dizer, dizendo que você tem todas as características de canceriana. Já fiz até mapa astral uma vez, acho que eu vou fazer de novo. É muito legal. eu É adoro. muito. Deixa eu dizer, vou fazer 52 anos, com muito orgulho. Nossa, que menina! Eu faço questão de dizer a minha idade, porque o etarismo contra mulheres é muito violento. Então, nossa, você não tem noção, Mauro, da quantidade de gente de esquerda que, quando tem qualquer divergência comigo, da Uhum, esquerda, a direita não, né? Eu sempre digo que hater tem todos os lados. Você é uma pessoa que vive batendo nisso. A uhum. gente não pode vir com essa conversa de superioridade moral, porque isso, inclusive, tem um condão meio fascista. Né? Mas hater tem dos dois lados, e eu gosto de dizer que os haters da direita querem nos matar, e os haters da esquerda querem que a gente cometa suicídio, porque bate muito pesadamente na saúde mental. Então, como eu fui violentamente atacada por haters de esquerda e de direita, os haters de esquerda, eles usam muito o etarismo. Então, é como assim, como envelhecer significa se perder a sua o seu brilho no mundo, sabe? Uhum. Então, você tem 50 anos, então você não pode mais publicar uma dancinha no TikTok. Eu não costumo fazer isso, mas já fiz uma ou duas vezes. E adoro, porque eu adoro dançar. Na vida real, eu adoro dançar. Eu não gosto de dançar nas redes sociais, mas na vida real, eu Eu amo sei. Tô dançar. Legal. com você nessa, viu? E então eu quero, assim, compartilhar essa notícia dos meus 52 anos, porque durante muito tempo as mulheres esconderam a idade, têm vergonha da idade, e eu quero dizer para todas as mulheres cinquentonas como eu, que a nossa idade ela está diretamente associada à nossa trajetória de vida. Se eu escondesse a idade, eu não poderia dizer que com 13 anos eu participava das passeatas pelas diretas já,
Então, é muito bom eu ter orgulho da minha trajetória, e isso significa ter orgulho da minha idade. Eu quero dizer a todas as mulheres que são cinquentonas, mais ou menos, que o etarismo é uma violência que a gente não deve permitir que se aloje em nós. E muita gente, viu, de esquerda que não gosta de mim, um dos principais xingamentos contra mim é velha. Uhum. Essa velha ridícula, essa velha não se enxerga. E isso é super violento, e eu acho que isso mostra, eu acho que hoje a pessoa ser etarista é tão feio quanto ela ser racista, quanto ela ser misógina. Aliás, o etarismo é uma espécie de misoginia. Mesmo porque ele se abate muito mais contra as mulheres, né? É contra as mulheres em especial. A mulher, ela não tem direito de ser vaidosa, ela não tem direito de brilhar. Então, mulheres maravilhosas, experimentem, né, a delícia de envelhecer com muita felicidade e orgulho, muita serenidade. E o ódio dos outros é um problema que os outros vão ter que trabalhar, né, gente? Pois bem, estamos com uma idade média nessa live aqui de 48 anos. Estamos bem. Boa idade média aqui, 29 com 50. Na verdade, um pouquinho menos, né? Porque 52 é semana que vem, segunda-feira. E 63. Estamos bem. Vamos bem. Cafezinho, né, Liana? Muito bom. Cafezinho. E muito obrigada, viu, Liana, por levantar essa pauta aqui. Muitas mulheres aqui nos comentários também dizendo que passam por situações parecidas. Então, sempre importante a gente costurar esses temas, esses assuntos que nos atravessam, né, aqui nas nossas pautas. Então, obrigada por levantar essa bola aqui pra gente, viu? É isso aí. Liana! Que lindo esse comentário da Gilvânia, gente. Vocês viram? Posso ler? Por favor. Gilvânia, vou fazer 59. Aos 55, comprei meu apartamento financiado para pagar até os 85. Trabalho e vivo de forma plena com meus cabelos brancos. Gilvânia, que coisa linda. E depois que você quitar o seu apartamento, você ainda vai viver muitos anos livre do financiamento. Olha, e aqui está a Luciana Gatti, está nos assistindo. Daqui a pouquinho ela chega aqui, daqui a pouquinho, para falar sobre a questão ambiental. Super concordo com a Liana, tenho 62. Nossa, estamos ali. Nunca me senti tão ativa, positiva. Somos dois. Cada ano vivido é uma mais em sabedoria, cada ruga significa um ganho na experiência e autoconhecimento. Axé, Luciana Gatti, daqui a pouquinho ela está aqui. Liana, vamos falar da nossa pauta. Essa pauta da idade não estava na agenda, né? Então, semana que vem tem parabéns para a Liana, tem parabéns também para o Emir Sader, tem parabéns para todo mundo que faz aniversário, tem parabéns para quem não faz também pela vida. Então, essa é uma questão. Explica para nós que isso... Porque Bolsonaro não perdeu o salário, ele continua ganhando lá os 41.600 do PL. Mas eu li ontem que, como o TSE mandou para o Ministério Público pode aplicar, porque o Bolsonaro continua com o direito político, ele está inelegível. Mas se ele perde o direito político, aí o partido... Como é que é isso? Não vai perder o salário? Pode vir a perder o salário. Interessante, porque quando eu fiz os comentários ao julgamento do Bolsonaro, uma das nossas comentaristas que não era jurista, ela fez essa pergunta. Ele vai perder os direitos políticos? Disse, olha, nessa ação julgada no TSE, não, porque o Tribunal Eleitoral ele tem uma competência muito restritiva de julgar exclusivamente os direitos, a legitimação eleitoral passiva e ativa, mas uma coisa que foi frisada desde o primeiro voto do relator, do ministro Benedito Gonçalves, era o encaminhamento da decisão para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público. Por quê?
porque aí tem outras atribuições que não são de competência da Justiça Eleitoral, mas que houve arcabouço probatório suficiente a princípio, existem indícios, fortes indícios e produção probatória suficiente para condenar Bolsonaro em outras esferas. O que é um comentário geral é que a lei de improbidade administrativa ela está configurada em vários aspectos e aí tem uma doce ironia, Mauro, tem uma doce ironia, que é o fato de que, bom, em primeiro lugar, gente, improbidade administrativa não é crime, não tem uma tipificação penal na lei de improbidade administrativa, mas essa lei foi alterada, adivinha quando e adivinha por quem? Foi alterada por lei sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2021. E aí, com a alteração da lei de improbidade administrativa, fica autorizada a cassação de direitos políticos. E dentre os direitos políticos está o impedimento a receber qualquer tipo de crédito advindo da União, qualquer tipo de benefício ou crédito público. E o fundo partidário, ele é um fundo da União, portanto, ele é um recurso público. Se Bolsonaro for condenado, ele não poderá pagar, aliás, estou me antecipando, se Bolsonaro for condenado por improbidade administrativa, nos termos do novo artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, que altera a legislação alterada pela lei sancionada por Bolsonaro, ele fica, portanto, tem os seus direitos políticos cassados e fica impedido de receber qualquer tipo de crédito ou fundo público, o que inclui o salário, porque o salário de Bolsonaro ele é pago pelo PL, mas o PL paga o salário com o fundo da União, fundo partidário da União. Então, e não só isso, né? O acerto que Bolsonaro fez com o PL, com o Valdemar da Costa Neto, era o salário, que é de R$41 mil, e também o pagamento de honorários advocatícios e custos. Advogados, né? São mais de 600 processos em tramitação contra Bolsonaro. É muito dinheiro de honorários advocatícios. Isso é para empobrecer qualquer pessoa. É muito dinheiro de honorários advocatícios, e se ele for condenado, e se configurar improbidade administrativa, ele também não poderá usar o fundo partidário para se defender. Ou seja, vai ter que vender aí algumas das mansões que a família dele comprou com dinheiro vivo. Ninguém precisa ficar com peninha, não, porque pobre ele não é, viu? Comprou tantos imóveis com dinheiro vivo, ele vai ter que vender alguns imóveis aí para pagar honorários advocatícios. Boa, Liana, tem pergunta no chat para você. Eu tenho algumas, na verdade, vou fazendo aos poucos. A primeira é do André Luiz, ele pergunta em qual esfera está este processo. Eu acho que em todas possíveis. São mais de 600 processos. Então, vamos começar pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, em que a gente tem 2 processos tramitando contra ele, inclusive um caso inédito em que se admitiu um processo, porque o processo para ele tramitar ele tem que ser admitido. E às vezes a própria admissibilidade do processo demora muito. A admissibilidade é um juízo inicial para dizer, não, olha, esse processo aqui ele tem pelo menos algum tipo de fundamento, tem indícios, então ele vai tramitar. E
pode ser que ele não seja admitido, porque os fatos narrados não configuram crime, enfim, vários motivos. Esse juízo de admissibilidade, ele é a primeira etapa, mas mesmo sendo a primeira etapa, às vezes demora demais. E não há registros de admissão de um processo no Tribunal Penal Internacional de Haia contra um presidente em exercício, que foi o que aconteceu no caso do genocídio indígena, porque são duas denúncias. Uma, se pede a responsabilização criminal por crimes contra a humanidade, etc., pelo genocídio indígena no governo Bolsonaro. E o outro é pelo genocídio em razão de omissões dolosas, ou seja, propositais, na gestão e enfrentamento à crise da Covid, o que levou à morte de 700 mil brasileiras e brasileiros. Então, começa no Tribunal Penal Internacional de Haia, mas aí nós temos em várias outras esferas, porque o Bolsonaro conseguiu ofender a honra de quase todos os segmentos da sociedade civil. Então, tem de tudo, tem ação de indenização por danos morais coletivos, tem de tudo, tem uma série de ações, tem a minha representação criminal por crime de terrorismo, então tem muita coisa mesmo. Liana, é interessante isso, porque a gente tem uma visão, quando eu digo a gente, acho que o senso comum, de quando você fala assim, tem que condenar o Bolsonaro, condenar Bolsonaro igual à prisão, né? Tem um pouco no imaginário das pessoas essa ideia da prisão. Mas o que a gente está vendo é que tem várias maneiras de penalizar que não são apenas a prisão e que pode doer quase tanto, né? Até porque, para esses sujeitos, a liberdade tem um peso idêntico ao bolso. Então, por exemplo, o Bolsonaro, nesse momento, a conta está chegando, né? Ele está lá com 500 mil bloqueados. Os advogados dele foram obrigados a entrar com pedido para desbloquear a conta e aí colocam um apartamento como garantia. Então, a terra está se mexendo, né? Então, tem essa questão dos bens, tem a questão do salário, tem a questão da inelegibilidade, tem a questão dos direitos políticos. Então, assim, a prisão não é a única maneira de penalizar o Bolsonaro, né? Há um universo grande de penas que serão, aparentemente, aplicadas a ele e que vão complicar muito a vida dele, né? Sim, não tanto complicou a vida do povo brasileiro, mas já está complicando, né? Não, e a gente pode falar também de ações civis. Tem uma série de grupos que foram ofendidos por ele, que poderiam e ainda podem, porque não prescreveu, é tudo muito recente, propor ações de indenização por danos morais, inclusive coletivos, em nome de um determinado grupo social que tenha sido aviltado, etc. Porque Bolsonaro, ele se comportou, Mauro, como se não houvesse amanhã. Exatamente. Ele se comportou com a certeza de que ele ia ser reeleito e de que ia virar ditadura e de que ele ia controlar tudo e que pronto, né? Exatamente. Ele se comportou com a certeza de que ele não sairia mais do poder. Com a certeza. Então, por isso ele entrou naquele processo de depressão, que tem oscilações, às vezes ele reage, né? Mas ele claramente entrou em depressão depois do resultado da eleição. Sim. E porque ele estava contando ali que ele não sairia do poder nunca, que ele iria dar um golpe, que ele ia contar com apoio popular, ele tinha certeza disso. E paralelo, e até... Oi, Rebeca. Ele criou um universo paralelo. Ontem a gente falou que é o metaverso do Bolsonaro, né? Onde ele criou uma história, uma narrativa e foi embora, né? Isso. Liana, para encerrar, outro que atuou como se não houvesse amanhã foi o Sérgio Moro, quando era juiz da Lava Jato, que achou também que era uma batida direta, né, da 13ª Vara para o Ministério e para o Supremo e que ele ia ficar inalcançável. Achou que no Senado estaria inalcançável, pelo jeito não é bem assim, a situação dele vai se complicando, né? O Toffoli autorizou a Procuradoria-Geral da República. Vamos ver, a PGR está sendo acionada, hein?
Vamos ver a hora que trocar o Aras por alguém que faça, agora em setembro, por alguém que toque os processos, Moro e Bolsonaro vão estar muito mal na história. Então, o Toffoli autorizou a PGR, Procuradoria-Geral da República, a apurar as declarações do Tony Garcia sobre essa história dele ser agente infiltrado no Moro. A Polícia Federal tem 30 dias para tomar o depoimento do Tony Garcia e, ao mesmo tempo, ontem o Jamil Chad revelou que outras mensagens ali entre a quadrilha da Lava Jato mostra que o Sérgio Moro pressionou, né, combinou com os procuradores da Lava Jato que pedissem a extradição de um executivo da Odebrecht, que eles consideravam a peça-chave na investigação, né, na tramóia deles, e que havia sido preso na Suíça. Então, não para, né? Não para, e o processo de... Não para. Você sabe que eu tenho, em relação ao Sérgio Moro, um rancor especial, porque ele se valeu... primeiro, ele tinha um cargo que é almejado por muitas pessoas no direito, que é o cargo de juiz federal. Mesmo o concurso de Flávio Dino, em que Flávio Dino passou em primeiro lugar. E que até hoje a gente fica assim, como é que Moro passou realmente nesse concurso? É um dos concursos mais difíceis. Os concursos mais difíceis no campo do direito são dois. Juiz federal e um ainda mais difícil, que é para procurador da República, MPF. O de MPF ainda são concursos, Mauro, que sobram vagas. São milhares de candidatos fazendo para preencher 15 vagas e preenche 9. Então, é uma coisa impressionante. São lugares muito privilegiados do ponto de vista do poder. E aí você entrar para a estrutura judiciária e corromper a estrutura com tantos bons mecanismos, com tantos mecanismos positivos, e o Moro, todo o caso da Vaza Jato, explicitou que o Moro não era uma peça atípica. O que se foi revelado com o caso da Lava Jato, da Vaza Jato, é que havia todo um esquema de corrupção, de desvio, de abuso de autoridade, assim, coisas que fazem com que... Eu sou professora de uma disciplina, são 5 disciplinas, processo civil 1, a maioria das faculdades 4, processo civil 1, 2, 3, 4 e 5, uma das disciplinas mais difíceis do curso de Direito. Tudo que eu ensino em sala de aula, pelo procedimento desses procuradores, desses juízes, etc., nada disso vale, bota na lata do lixo, porque não tem garantia processual que consiga se manter quando há um esquema de corrupção que me parece que eles naturalizavam. E era uma coisa perversa. Quando a gente viu, claro, o caso que ganhou mais notoriedade, Mauro, foi o caso do Lula. Uhum. Então, quando as mensagens foram reveladas, o que a gente descobriu era que em todas a perversidade com a morte do neto do Lula, com a morte do Arthur, a perversidade com a morte do irmão do Lula, tudo virava chacota, o desrespeito à lei, aos procedimentos. Então, eu tenho um gosto muito especial, eu espero muitíssimo que Moro seja condenado. Nesse caso do Tony Garcia, Mauro, não chega a configurar crimes, digamos assim, com penas elevadas. A princípio, pelo menos assim, pela análise que nós fizemos, configurar-se-iam 13 ilícitos em especial: o abuso de autoridade, a coação no curso do processo e o constrangimento legal.
as penas não são muito elevadas. Mas a questão do caso do Tony é que, a partir do depoimento, e isso foi muito importante, que o ministro Toffoli tenha admitido essa entrevista inicial que o Tony Garcia deu para um canal de esquerda, né, que é irmão aqui do Fórum 247, como indício de ilícitos para a tomada de depoimento da Polícia Federal. E eu acho que aí o grande valor, Mauro, o grande valor vai ser justamente desvelar mais crimes. Eu acho que a partir do depoimento do Tony, porque o Tony ele já revelou coisas absurdas, como, por exemplo, a festa da cueca, como, por exemplo, o fato de que os desembargadores do TRF4 estariam todos presos na mão de Moro, que Moro teria uma ingerência grande sobre o resultado dos recursos. E aí, posso fazer um comentário? Só pediria um comentário curto, que a gente está já bem atrasado, nós estamos com os nossos convidados já na sala, para você dar um fecho nessa sua aula hoje. Estamos tendo uma aula de direito em geral e direito processual em particular, de novo. Fala. Não, só para fazer um comentário, que é o seguinte: é impressionante a vaidade tanto o Bolsonaro quanto o Moro são pessoas com distúrbios do ego muito grande. Porque um juiz de direito, um juiz federal, eles estão habituados a verem as suas decisões modificadas. Se o depoimento de Tony Garcia estiver correto, tiver fundamento fático, Moro coagia os desembargadores para que as suas decisões não fossem alteradas. Isso é absurdo. Isso é absurdo. É da normalidade de um processo que as decisões sejam revistas, elas sejam alteradas. Faz parte. É o procedimento. É uma coisa comum. Então, veja que ego absurdo esse de querer manipular o curso do processo para garantir que suas decisões não sejam alteradas. Isso de um lado, e de outro, a gente talvez, muito provavelmente, venha descobrir interesses financeiros realmente expressivos na condução desse processo, que foi totalmente ilícita. Então, vamos aguardar o depoimento do Tony Garcia, e com certeza esse depoimento vai ser um fato que vai abalar as estruturas do Brasil. O Moro vai seguir os passos de Deltan e de Bolsonaro. Essa tríade que fez tão mal à democracia brasileira, me parece que vai pagar pelos seus erros em breve. Já estão pagando. Já estão. Olha, nós soubemos muita coisa hoje nessa conversa com a Liana. Soubemos que ela faz aniversário segunda, foi uma das revelações mais importantes. Soubemos, então, que a chance de Bolsonaro perder o salário, perder o direito não, perder a mamata de ter seus advogados, dezenas deles talvez, pagos pelo PL, e o aluguel da sua casa em Brasília, que tudo isso ele pode perder se for cassado seu direito, forem cassados seus direitos políticos. Então, Bolsonaro vai para a lama financeiramente, vai para a lama do ponto de vista da sua inserção na sociedade, no mundo político. Aí fica faltando ir para a lama lá na Papuda. Aí a gente vai esperar, vamos ver como a coisa vai desenrolar. E ficamos sabendo também que a situação de Moro vai no mesmo caminho, né? Vai no mesmo caminho, né? Como já foi Dallagnol, está indo Bolsonaro, e Moro caminha aceleradamente para ir no mesmo caminho. Liana Cerny Lins, segunda-feira a gente vai se falar, tá bom? Um beijo grande, Beijão. Mauro, Rebeca e Comunidade Fórum. Cheiro. Beijo. Estou. Até a próxima. Legal.